Olá, tudo bem? Eu sou Letícia e hoje eu e Laís estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre a literatura afro-brasileira. Você já ouviu falar sobre literatura afro-brasileira? Conhece algum autor ou alguma obra que faça parte dela? Nosso objetivo aqui hoje é apresentar um pouco sobre a temática para vocês e dialogar aspectos importantes sobre essa literatura. Para começar, o que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver um pouquinho sobre o tema, a apresentação desse tema, o contexto histórico dele, a contextualização da literatura afro-brasileira, exemplos de escritores e suas principais obras e, para finalizar, uma proposta de produção textual. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a definição do tema principal da nossa aula, que é literatura. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre literatura em algum momento da sua vida. A literatura, apesar de ter um conceito amplo, ela pode ser definida como uma forma de expressão artística que utiliza palavras e linguagem escrita para transmitir ideias, histórias, emoções e reflexões. Ela engloba uma vasta gama de gêneros, estilos e formas e desempenha um papel fundamental na cultura humana. A literatura ela pode ser ficcional ou não ficcional e inclui diversos tipos de obra, como romance, poesia, contos, ensaios, peças de teatro, biografias, entre outros. Então, ao longo da história, a literatura, que é essa arte através das palavras, ela desempenhou um papel fundamental na comunicação de valores culturais, na crítica social, no entretenimento e na reflexão sobre a condição humana. Então, mas por que falar sobre literatura afro-brasileira e não apenas literatura? Isso porque, por muito tempo, a literatura brasileira ela não refletiu de modo positivo a diversidade que caracteriza a população brasileira. Então, em geral, as pessoas negras na literatura elas eram refletidas apenas de modo depreciativo e os autores negros eles eram invisibilizados, de modo que uma boa leitura, uma boa literatura, era aquela literatura que refletia a cultura branca e não era refletido nela lutas e conquistas e contribuições do povo negro. A literatura afro-brasileira, então, ela vem promover maior representatividade negra na literatura e resgatar autores negros pouco conhecidos. A gente consegue compreender um pouquinho mais sobre isso quando analisa o contexto histórico, não é mesmo, Laís? É isso mesmo. Se tratando desse contexto histórico, nós podemos citar que entre os anos de 1500 a 1899, durante a escravidão, os africanos escravizados no Brasil, eles eram proibidos de aprender a ler e escrever. No entanto, alguns até conseguiam transmitir oralmente as suas histórias, suas tradições e os seus mitos, e essa transmissão serviu para criar uma base para a tradição oral que continua a influenciar essa literatura afro-brasileira. Entre 1800 a 1899, autores como Machado de Assis, Cruz e Souza, eles ambos de descendência africana, eles contribuíram para a literatura brasileira abordando as questões raciais em suas obras. Em 1950, o movimento negro ganha força, destacando a importância da identidade negra e da luta contra a discriminação. Neste período, Abdias do Nascimento ele é um importante ativista e escritor. Entre 1970 e 1980, a literatura afro-brasileira ganha destaque com autores como Conceição, Evaristo e Cult, que exploram as experiências da população negra no Brasil, suas raízes culturais e os seus desafios sociais. De 2000 em diante, essa literatura afro-brasileira continua a crescer, continua a influenciar a diversidade no século XXI, com autores contemporâneos como Ferres, que aborda tema de violência nas favelas, de diáspora africana, identidade negra e questões sociais em suas obras. Em 2008, promulga-se a Lei 11.645, que torna obrigatória o estudo da história da cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio de todo o país. E nós podemos citar que essa literatura ela desempenha um papel fundamental na promoção da diversidade cultural e na conscientização sobre a história e as lutas da comunidade negra no país. A literatura afro-brasileira ela é caracterizada por uma rica diversidade de estilos, gêneros e temas, mas em sua essência ela busca dar voz e visibilidade às experiências, às culturas
e as lutas da comunidade negra no país. Ela desafia os estereótipos, ela luta contra o racismo e ela enriquece um panorama literário do país, contribuindo para uma compreensão mais profunda da identidade e da história afro-brasileira. Na literatura tida como convencional, o negro poucas vezes esteve em situação de destaque, ele era representado mais como objeto e não como sujeito. Nós podemos citar como exemplo a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde aqueles que eram considerados serviçais, como a tia Anastácia, o tio Bento, o Saci Pererê, eram personagens negros. E a principal característica dessa literatura é a presença de um eu lírico que rejeita a identidade atribuída a ele pelo outro e aceita o desafio em assumir essa escrita de sua história. Então, o que é literatura? A literatura afro-brasileira, ela é um subcampo da literatura brasileira que se concentra na produção literária de autores negros no Brasil. Essa forma de literatura destaca as experiências, perspectivas, culturas e histórias da comunidade negra no país. Ela aborda temas relacionados à diáspora africana, à escravidão, à luta por direitos civis, à identidade negra e à contribuição da cultura afro-brasileira para a sociedade. Quais são os aspectos dessa literatura? A temática dessa literatura envolve a história dos negros no Brasil. Os autores precisam ser necessariamente uma pessoa negra e a questão da raça do autor, ela deve aparecer nessa textualidade. O ponto de vista deve ser a visão do negro no Brasil e a linguagem ela precisa remeter direto ou indiretamente à África e à população afro-brasileira. Nós já vimos um pouquinho sobre o que é literatura afro-brasileira, nós vamos conhecer alguns dos escritores que fazem parte dessa literatura. A primeira dela é a Conceição Evaristo, que é uma renomada escritora, poetisa e pesquisadora brasileira. Ela é conhecida por seu trabalho na literatura afro-brasileira e na promoção da representatividade negra na literatura. Então, suas obras mais conhecidas são Ponciá Vivência, um romance, Becos da Memória, uma coletânea de contos, e a coletânea de contos Olhos d'Água. Esse livro aqui, o primeiro conto, tem o mesmo título do livro, que é Olhos d'Água, e eu trouxe um trechinho para a gente conhecer. Nele diz: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia que cor eram os olhos de minha mãe? E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe eram cor de olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum, rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. A próxima autora é Carolina Maria de Jesus, que ficou nacionalmente conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Esse livro, ele traz memórias de uma mulher negra e favelada, narrando suas experiências, lutas e desafios como mãe solteira de 3 filhos, vivendo em condições de extrema pobreza. Eu trouxe aqui também um trecho do livro, para conhecer, que diz: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter sorar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Pensei em guardar para comprar feijão, mas vi que não podia, porque meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo? Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. Meu corpo deixou de pesar.
Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. O terceiro autor que nós trouxemos é Cruz de Souza, que foi um importante poeta simbolista e é conhecido como Cisne Negro. Ele era um dos primeiros poetas negros do Brasil a ganhar destaque e suas obras frequentemente abordavam temas de negritude e sofrimento. Eu trouxe aqui um trecho do livro Emparedado, que é um protesto contra as teorias racistas e a discriminação contra o negro tão intenso do final do século XIX. Diz aqui: não, 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 não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede, de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se levará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre literatura afro-brasileira e alguns de seus autores, nós vamos apresentar uma proposta de produção textual. Essa proposta de produção textual será sobre a poesia afro-brasileira. E para isso nós vamos assistir agora alguns vídeos de declamações dessas poesias. A primeira é a poesia Som Negro, de Solano Trindade. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo de tambores, batuques, boguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, com mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu. O pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Minha vovó não era de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficará o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Vamos assistir agora Transmissão, de Oliveira Silveira. Transmissão, Oliveira Silveira. Querem que a gente saiba que eles foram senhores e nós fomos escravos. Por isso te repito, eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu disse fomos. E por fim, Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Bom, agora nós assistimos os três vídeos e depois de tudo que foi dialogado nessa aula, é a sua vez. Nós vamos, então, produzir um poema que envolva a cultura e a história da comunidade negra no país. Lembre-se de que poesia é uma forma de expressão. Seja autêntico e criativo e celebre a riqueza da herança afro-brasileira. Após finalizar o seu poema, grave um vídeo curto, assim como esse que nós assistimos,
fazendo a declamação e envie ao professor para que possa ser compartilhado com outros estudantes. Deixamos aqui algumas referências, bons estudos e até mais!